Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma entrevista da série com ativistas climáticos brasileiros, líderes climáticos. E hoje a nossa convidada é a Karina, que é uma jovem líder do Maranhão. Muito obrigada, Karina, por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, a gente gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e como que você se interessou pelo clima, assim, como que foi essa conexão. Oi, Beatriz. Eu que agradeço o convite. É muito massa estar aqui nesse espaço, né? E, bom, falando um pouquinho, assim, sobre mim e como que o clima tem essa relação na minha vida, né? Para começar, na verdade, nos últimos 2 anos, eu coordenei o grupo de trabalhos de clima do Engajamundo, que é a organização que eu faço parte, é uma organização de jovens, porém, eu faço parte do Engajamundo desde 2015, né? Então, já tem uns anos aí, e o Engaja, assim, é a organização brasileira que é uma das mais antigas, né, que fala sobre a pauta climática e essa pauta com a juventude que a gente tem visto crescer muito nos últimos, especialmente nos últimos 2 anos, né, com o próprio movimento de greves pelo clima e outros movimentos também que têm crescido. Mas eu sempre tive muito interesse, assim, por essa área ambiental. Eu sou bióloga, né, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão e sempre tive essa pegada, né, bem ambientalista mesmo. Sempre sabia que eu ia, de alguma forma, querer seguir essa carreira, fazer alguma coisa nessa área. E aí, descobrindo um pouco mais sobre as questões ambientais, e descobrindo também sobre como que a gente reúne isso com as questões sociais e tudo mais, eu comecei a me interessar por estudar clima. E aí foi quando eu conheci o Engajamundo, né? Então, dentro do Engajamundo eu fui descobrindo várias ferramentas que a gente foi construindo, na verdade, né? De como atuar, como incidir na pauta climática. E aí, nesses últimos 5 anos, eu tive bastante experiências, aqui no contexto local, nacional, internacional, e vimos também, né? Tivemos a alegria de ver esse movimento crescer pelo Brasil e pelo mundo. Ah, que legal. E você pode contar um pouquinho sobre os projetos que você está envolvida no momento, os trabalhos que você está fazendo? Posso sim. Então, dentro do Engajamundo a gente tem uma rotatividade de coordenação, né? Então a gente acredita que todo mundo pode ter a oportunidade de assumir esse espaço de coordenação. Então acabou o tempo de 2 anos, né? Que nós éramos uma dupla, eu e a Paloma Costa, e antes disso também o João Henrique. E agora eu sou articuladora, né, do grupo de trabalho. A gente continua acompanhando as campanhas, as ações. Eu também agora estou atuando como mobilizadora na Rede Nossas, que também é uma rede de ativismo, que trabalha com democracia, trabalha com pressão pública e com mobilização popular. E atualmente agora a gente está bem envolvido na campanha Restinga e Mangue Ficam, que é uma campanha que surgiu, né, para a gente tentar garantir a proteção dos nossos ecossistemas, manguezais e restingas, pelas últimas decisões do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, é meio nessa pegada, assim, né? Então, eu sou voluntária no Engajamundo, faço parte do Nossos também, e tem outros projetos. Eu gosto muito da questão climática, mas eu também gosto muito das questões sociais. Eu acho que o objetivo que a gente tem tido é unir tudo isso, né? Uma das outras atuações também que eu venho acompanhando é um grupo do Observatório do Clima, onde a gente trabalha gênero e clima. Então, cada vez mais a gente vem tentando inserir outras pautas sociais dentro da própria pauta climática. E aí estou meio que envolvida em várias coisas assim, que estão ligadas a isso. Uhum. E pegando bem esse gancho assim das questões sociais, quais são os principais desafios que você vê desse tema em questão, na questão social mesmo, assim, de engajar a população, das lutas, dificuldades? Então, Beatriz, eu acho que na verdade essa é uma pergunta assim que a gente tem tentado responder e que eu acho que é um desafio também, né? Porque Uhum. nem quando a gente tem uma questão, quando a gente olha para o nosso contexto, a nossa situação socioeconômica, e aí tu começa a perceber, por exemplo, na tua comunidade, quem são as outras pessoas que falam sobre isso, e a gente vê poucas referências, a gente vê poucas pessoas e aí eu acho que é muito natural tu começar a se perguntar isso também, né? Por isso que eu digo que eu acho que é uma pergunta
pergunta assim, que muita gente faz, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma diferença muito grande de movimentos, como movimentos que a gente vê na Europa ou movimentos que a gente vê no próprio Estados Unidos, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem um desafio muito grande de mostrar para as pessoas que falar de que clima é uma pauta interseccional, né? Então, que a gente precisa falar dela falando de outras pautas também, né? Que falar, por exemplo, falar de clima não é mais importante do que você falar de racismo, de falar de homofobia, mas que a gente precisa reunir todas essas pautas e entender que o clima está dentro de todas as pautas, né? Então, quando a gente fala, seja do que for aqui no Brasil, né? Quando a gente está falando de florestas, quando a gente está falando de animais, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente, em todos esses aspectos, está falando de clima. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito no Engaja é tentar desmistificar esses temas que são globais e como que a gente pode atuar em temas globais de uma forma mais jovem, né? Então, geralmente, esses temas que parecem muito complicados ou parecem muito distantes da gente, a gente tem um certo receio de como falar disso, né? Como eu te falei, nos últimos 2 anos, a gente está vendo uma diferença, né? Então, a gente vê a juventude, a gente vê crianças mesmo, né, falando sobre esse tema, mas há 5 anos atrás, assim, quando a gente começou a falar disso, as pessoas quase não queriam falar disso, porque era um tema que, não é pra gente, sabe? É sobre os tomadores de decisão, é sobre os políticos, né? E hoje em dia já é diferente, então a gente está conseguindo quebrar essa barreira de, tipo, não é um tema que está longe de você, talvez você não enxergue como as mudanças climáticas já te afetam, mas elas afetam, porque elas afetam as nossas cidades, elas afetam a comida que chega na nossa mesa, a roupa que a gente veste, afetam tudo, né? Então, acho que o desafio mesmo é mostrar para as pessoas que a pauta climática ela está incluída em todas as outras pautas, né? E como que a gente consegue trabalhar tudo isso, trabalhando as questões climáticas em todos os contextos possíveis também. Uhum. E, assim, sabendo da sua história, do seu trabalho, eu não poderia deixar de perguntar qual o papel da juventude que você vê nessa luta. Olha, eu acho que isso é super interessante também, porque quando tu me pergunta isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça, de fato, é esse papel de linha de frente, né, que a gente está vendo hoje em dia, né? Então, o próprio movimento do Greves pelo Clima, que a gente ajudou a construir aqui no Brasil também, ele tem essa pegada muito de tipo, estamos vivendo uma emergência climática, né? Não dá mais para esperar, porque quando a gente era criança a gente aprendia na escola sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, porém agora a gente já sabe, né, a real situação que a gente está vivendo, e eu acho que a gente está se sensibilizando muito mais, né, e tendo essa consciência de que a gente precisa atuar. Então eu vejo a juventude mesmo como essa linha de frente, né? Seja tipo você ocupando espaços políticos, né, que é super importante. Então ver a juventude no Congresso, né, ver a juventude ocupando esses espaços legislativos mesmo, ou você aqui do outro lado também, sabe, atuando como ativista, levando essa pauta para os espaços que você tá, para dentro da universidade, né, para que a gente consiga trazer essa pauta e que ela seja mais real dentro da própria academia, né? Então, quando a gente fala contexto Brasil, como que de fato a gente leva essa pauta para ser mais presente? Então, a gente vê o jovem sempre com muita energia, e uma coisa que eu costumo observar e falar também é que o jovem ele é muito empolgado com o que ele faz, né? A gente é muito empolgado. Então, quando a gente tem uma pauta, alguma coisa, a gente quer estudar, a gente quer construir, a gente quer entender mais, e eu acho que isso é super importante, assim, né, para falar sobre questões climáticas. Então, hoje, o que eu observo é o que eu acho que está sendo visto pelo mundo todo, né? A juventude como essa linha de frente, como as pessoas que de fato estão falando dessa pauta em vários contextos, que estão cobrando, que estão incidindo e que estão de fato apresentando soluções, né? Porque a gente não só critica ou não só fala o que está errado, mas a gente quer apresentar soluções, né? Então a gente constrói, a gente debate porque a gente quer construir, a gente quer mudar junto, né? E eu acho que é isso, né? É um papel de grande importância, assim, muito essencial para essa pauta hoje. Só basta a nossa voz ser ouvida, né? Exatamente. Precisamos, né? Tá bom, Karina, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui no nosso observatório e muito sucesso na sua caminhada, na sua luta, que você consiga alcançar muitas coisas, tá bom? Beatriz, muito obrigada. Eu adorei estar aqui nesse espaço. É uma coisa
que eu gosto muito de falar. E eu acho que tudo que a gente falou aqui está muito em construção, né? Eu acho que Uhum. a galera que está chegando agora, que está se interessando mais por essa pauta, tem transformado muito, né? Quando a gente fala de juventude, no Brasil a gente fala em mundo todo de juventudes, né? Então, a gente tem vários tipos de juventude, a gente tem pessoas que vivem vivências muito diferentes. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora, como tu falou, né, é escutar essas vozes de fato, é garantir que essas vozes ocupem os espaços de tomada de decisão, que tomem decisões mesmo efetivas e que a gente leve, né, essas vivências para os espaços que estão sendo construídos a solução, né? Então, acho que é isso, mas muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos aí sempre. Ah, muito obrigada, foi um prazer.